Graças a Deus, neste momento também vamos estar já passando a palavra do Senhor, onde nesta noite já falamos com o Senhor, já louvamos a Ele, adoramos, mas tenha certeza que o Senhor tem algo a dizer conosco nesta noite, através da sua palavra. A palavra do Senhor diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus. Então temos que ouvir a palavra de Deus para a nossa fé crescer. Amém? Então fica atento o que Deus vai falar agora através do seu canal, do seu vaso. Com certeza o Senhor vai falar. Vai usar ele mais uma vez e vai falar aqui nesta noite. Amém? Você poderia ficar em pé em reverência a Jesus? Estender as suas mãos, sua mão direita para cá e vamos orar pelo canal vaso do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Ó grande Deus, onde, Senhor, já sentimos, Senhor, o Senhor no nosso meio, com certeza o Senhor está aqui. Senhor, mas ainda queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai falar conosco, Senhor, nesta noite. Através do Teu vaso, do Teu canal, do Teu ministro, Pastor Calil, Senhor. Tome ele, Deus, nas Tuas mãos, Espírito Santo, te usa, Senhor. Oh Deus, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Permaneça ainda em pé, em nome de Jesus. Paz, Senhor, amada igreja. Vamos apanhar nossas Bíblias, por gentileza, no livro de 1ª Carta aos Coríntios. 1ª Carta aos Coríntios, onde nós estaremos abordando justamente o assunto, o tema, a importância da ceia do Senhor, que é algo que nós devemos estar participando, como nós iremos discorrer durante a mensagem, que é necessário, a participação de cada um de nós é necessária. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a seguir, onde diz assim o Senhor na sua palavra, em 1 Coríntios 11, 23 a seguir: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, amados?
Pode se assentar. Quando nós cantamos aquele hino, esse último hino nesta noite, um hino que nós pudemos sentir, que tocou profundamente a nossa alma. Um hino que diz: Senhor, eis-me aqui, rendido diante do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, é extremamente necessário que os nossos corações estejam rendidos ao Senhor. Pois quando o Senhor fala, deve haver silêncio. Quando a voz do Senhor vem pela sua palavra. Quando o Senhor ministra, os nossos corações precisam estarem rendidos para que Deus possa falar sem influência da razão humana, sem influência da carne, sem quaisquer interferências da dúvida. Para que nós ouçamos a palavra de Deus, nós precisamos dizer como o salmista: Senhor, eu derramo a minha alma diante do Senhor. E quando o salmista, ele dizia assim, ele estava dizendo: Deus, eu quero me entregar ao Senhor, para te ouvir, sem reservas. Porque eu creio que aquilo que o Senhor tem a me dizer pela sua palavra, só tem a acrescentar à minha vida. Por isso que ninguém conversa, quem está de pé ou quem está sentado. Porque a conversa, ela atrapalha, ouvimos a voz do Senhor. E nós vimos aqui na palavra de Deus, que Deus, através do apóstolo Paulo, ministrava ali o povo. E justamente a importância da mensagem da palavra de Deus, onde nós estaremos ministrando nesta noite o tema, a importância da ceia do Senhor. Onde Jesus nos deixou duas ordenanças. O que são ordenanças? É algo que nós, como homens e mulheres de Deus, que recebemos Jesus no nosso coração, precisamos praticar em nossa vida, porque isso faz parte da comunhão plena com o corpo de Cristo, com o sangue de Jesus Cristo. E duas ordenanças Jesus nos deixou. Da mesma maneira, como ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O ide de Jesus é uma ordenança, mas uma ordenança que nós devemos praticar impreterivelmente, para que a comunhão plena com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, seja renovada e fortalecida em nossas vidas. São duas essas ordenanças. O primeiro, o batismo. Se alguém diz que aceitou Jesus e não desceu as águas, essa pessoa não está salva. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 6,4 que quando nós somos submersos naquele batismo de imersão, nós estamos morrendo, o velho homem está morrendo. E quando nós emergimos das águas do batismo, nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Então esta é uma ordenança que Jesus nos deixou e que deve ser praticado por todos aqueles que querem ser colocados no corpo de Cristo. Veja bem, o batismo na água nos coloca no corpo de Cristo. Essa é a primeira ordenança que Jesus nos deixou e que deve ser impreterivelmente praticadas por todos que querem pertencer ao reino de Deus. E a segunda grande ordenança deixada pelo Senhor Jesus é a participação da ceia do Senhor. Alguns também falam da Santa Ceia do Senhor,
Mas a participação da ceia do Senhor, ela é importantíssima. Por quê? Para que nós venhamos a permanecer no corpo de Cristo. O batismo nos coloca, e a ceia do Senhor nos faz permanecer no corpo de Cristo, como está descrito ali em João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então nós vemos que pelo ensinamento da palavra de Deus, a ordenança da ceia do Senhor, para que nós possamos permanecer no corpo de Cristo, é necessária ser praticada por cada homem e mulher que querem ter o crescimento no reino de Deus, que querem permanecer como pertencentes ao reino de Deus. E nós vemos, meus amados, que justamente vamos abordar a questão da importância da ceia do Senhor. Do batismo não vamos falar. O batismo é necessário para a salvação. Não é a água que salva, mas sim o ato de participarmos do batismo. Não é a participação do pão e do cálice que nos salva, mas sim, nem a água nos salva, nem o pão nos salva, nem o cálice nos salva, mas o que salva a cada um de nós é o ato de fé com que nós praticamos quando descemos as águas. É o ato de fé de quando nós praticamos, quando participamos da ceia do Senhor. Você está entendendo? Não é uma coisa mecânica. Desci as águas, pronto, sou salvo. Não, não é mecânico, não. Tem que ser pela fé. Não, eu desci as águas porque eu quero morrer, que o meu velho homem morra quando estiver submerso nas águas. E quando eu emergir, eu quero ressuscitar com Cristo Jesus e ter o meu nome inserido no livro da vida. É o ato de fé, meus amados. É o ato que você faz, pratica essas ordenanças com o teu coração, com a tua alma, sabendo que aquilo é algo que te dá vida, e vida em abundância em Jesus Cristo. Você não é um robô. Não, você é alguém que tem um sentimento. Nós somos alguém que temos uma alma, que temos um coração e que sentimos. E quando descemos as águas do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, a minha fé diz que o Senhor é o meu grande Senhor e Salvador da minha vida. A fé na tua palavra, Jesus, entrou no meu coração. Por isso que eu me submeti à tua ordenança, o batismo nas águas. E quando nós participamos do pão e do cálice, não é aquele ato de comermos aquele pão, de tomarmos aquele cálice, que nos santifica, não. Que nos diz: pronto, estamos santificados, porque participamos da ceia, não. Jesus fala no livro de Mateus, se não me falha a memória, quando Jesus nos ministra ali, ele diz ali em Marcos 7, ele diz assim: olha, que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, não é isso que contamina o homem. Então, meus amados, não é porque você participa do pão e bebe do cálice, é que você é santificado, e que a tua comunhão é fortalecida no Senhor, não. Quando nós participamos do pão e do cálice, segundo o que Jesus fala em Marcos 7, quando nós ingerimos o pão e bebemos do cálice, tudo aquilo que nós ingerimos, da maneira que entra, sai. Não é isso que contamina o homem, não é isso que santifica o homem. Mas o que santifica o homem e a mulher, ao participar do símbolo do corpo e do sangue de Jesus, ao participar desse ato, é a fé. Quando nós dizemos: Jesus,
eu estou participando da figura do teu pão. Eu estou participando da figura do teu sangue, bebendo desse cálice, porque eu creio que a ceia do Senhor foi me dada para participar e eu permanecer vivo no corpo do Senhor Jesus Cristo. É ato de fé, é aquilo que você declara com o teu coração. É o que Jesus diz: o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. Em Marcos 7 ele fala: o pecado, ali a prostituição, o adultério, a lascívia, a mentira, o roubo, isso contamina o homem. E quando nós participamos da ceia com fé, crendo que através dela nós permanecemos em Cristo Jesus, é isso que vai nos santificar no Senhor. A importância da ceia do Senhor. Quando nós entendemos biblicamente a importância da ceia do Senhor, nós deixamos de sermos negligentes com a ceia do Senhor. Nós iremos valorizar um momento tão sublime e importante, quando nós estamos ali participando dessa ceia do Senhor, onde que pela fé, ao participarmos da ceia, a nossa fé ela é avivada, e o resultado desse avivamento é a atuação direta do Espírito de Deus no nosso interior, no nosso íntimo, confirmando o fato de que nós somos de Cristo Jesus. Ela traz um avivamento, porque a fé crê, porque nós participamos pela fé, e nós pela fé com alegria participamos ali dessas figuras, do pão e do cálice que nós participamos. E este ato de fé é fundamental. Este ato de fé que nos santifica com o Senhor e para o Senhor. Mas só que para tudo isso é estritamente necessário, meus amados, que haja um arrependimento das obras mortas e confissão de pecados. Arrependimento das obras mortas. O que são as obras mortas? O pecado. Jesus carregou o poder do pecado, tudo ali naquela cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás. Ele levou ali as nossas mentiras, ele levou ali o desejo de roubar, ele levou ali a murmuração, ele levou ali a manipulação, ele levou ali a imoralidade, ele levou ali todas as nossas transgressões, como diz ali em Isaías 53. E o que a ceia tem a ver com as obras mortas e com a confissão de pecados? O que tem a ver, meus amados, é o que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em 1 Coríntios 23 a 32. Quando ele nos diz ali que nós temos que participar desta ceia com um coração totalmente voltado para o Senhor. Veja ali o que diz ali o versículo 27. Por isso, meus amados, ele dá continuidade ao final do versículo 26. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É até que Ele venha, é que nós anunciamos a morte do Senhor. E aí ele vem com o versículo 27. Por isso o quê? Por nós anunciarmos a morte do Senhor, aquele que comer o pão, o beber o cálice do Senhor, indignamente. O que é esse indignamente? Beber o cálice e participar do pão do Senhor indignamente é participar em pecado. Isso que ele quer dizer com indignamente. Ele complementa ali: e este será réu. O que é um réu? Réu é uma pessoa suspeita que é colocada em julgamento num tribunal. E ali ele tem os seus advogados de defesa e tem seu advogado de acusação.
E quando nós participamos indignamente, está dizendo a palavra de Deus, do cálice do Senhor e do pão do Senhor, nós estamos bebendo indignamente. Se porventura houver algum pecado, nós seremos réus. Réu de quem? Seremos julgados, pessoas sujeitas a julgamento. Julgamento de quem? Julgamento do corpo e do sangue do Senhor. Quem vai nos julgar? É Deus. Por nós realizarmos a ordenança que Ele nos deixou em pecado. De maneira indigna, o Senhor vai nos julgar. E aí ele continua ali na palavra de Deus. Por isso que ele diz ali no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amados, como isto é profundo e como isto é sério. Come e bebe juízo para si. E ele fala ali, veja bem o que ele fala ali, ó, no 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E eu quero agora trabalhar um pouco este indignamente. O que Deus está falando nesse indignamente? Esse indignamente, o apóstolo Paulo, depois você pode ler em casa, no capítulo 5, versículos 15 e 16, ele diz que algumas enfermidades são resultado de pecados não confessados. Por isso que ali o apóstolo Paulo, quando ele fala, ali em Tiago, quando ele ministra, onde Tiago 5, 15 e 16, ele é bem claro e explícito nisso. Quero dizer, como diz a palavra de Deus ali, ó. Veja ali, ó. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja que ele está fazendo uma ligação. O doente se levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. E veja o que ele fala no 16 daí, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Está vendo a cura? Confissão de pecado. Confissão de pecado. Isso é muito fácil a gente entender diante da ciência. Muito fácil. Quantas pessoas não têm derrame por ira, ódio? Quantas pessoas não têm gastrite, ira, ódio, raiva, mágoa, ficam se remoendo por dentro? Quantas pessoas não têm crise hipertensiva, naquele momento que ela está ali, que está numa discussão, e o sangue sobe de tal maneira, que fica irado, irada, eu não sei de que maneira, que é a capacidade de cometer alguma agressão física. Amados, enfermidade gerada por falta de perdão. Eu às vezes vejo pessoas discutirem por questões tão banais, um negócio tão simples você ouvir, deixar passar e perdoar automaticamente, e pessoas pegam um negocinho desse tamanho e fazem do tamanho desta igreja, e dá aquele reboliço, e dá aquela confusão. Meus amados, vamos aprender a perdoar, para que não sejamos pessoas enfermas,
A falta de perdão traz consequências físicas, traz enfermidades. E Paulo está sendo muito claro isso em Tiago, capítulo 5. Eu não estou dizendo que é só isso que traz enfermidade, não existem as causas físicas, próprias do indivíduo, orgânicas, biológicas, existem. Mas também a causa espiritual, da falta de perdão, ela traz também enfermidades. Por isso que Paulo, ele abordou essa questão em Tiago, capítulo 5, 15 e 16. E nós vemos que Paulo diz ainda que tais pecados, quando não confessados e abandonados, pode levar pessoas à morte física. É o que diz ali o versículo 30, como eu já li, ó. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Queridos, o pecado faz pessoas morrerem antes do tempo. Acelera a morte, é o que Paulo está dizendo aí, ó. Ele foi bem claro na sua palavra, e ele disse, ó, que não poucos dormem. Por que não poucos dormem? Por participarem indignamente da ceia do Senhor. E Paulo continua ali na sua palavra, quando ele diz, eis a razão. E ele diz ali, ele trata bem claro, que o pecado, meus amados, o pecado, beber indignamente, o pecado, ele enfraquece o espírito, ele adoece a alma, e o pecado pode matar o corpo. Romanos 6:23 diz, que o salário do pecado é a morte. Mas a questão não é só a morte espiritual, não. O pecado pode levar à morte física, como Paulo está abordando aqui também. Está abordando isso bem claro para nós. O pecado, ele enfraquece o nosso espírito. O que é enfraquecer o espírito? Sabemos que o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, ele passa a habitar em nosso espírito, e é ali que ele faz morada. E que quando nós cometemos o ato de pecar repetitivamente, e pecamos, nós vamos perdendo a vontade de orar, vamos perdendo a vontade ali de lermos a palavra de Deus, vamos perdendo gradativamente a vontade de ali estarmos ali na casa do Senhor, na igreja do Senhor, vamos perdendo a vontade de exercer o ministério que Deus deixou nas nossas vidas. Mas uma coisa é importante lembrar, o pecado não é somente prostituição, imoralidade, roubo, murmuração. O pecado também é a idolatria, colocar qualquer propósito em cima do propósito de Deus, sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Isso é pecado também. E por isso que muitos vão se enfraquecendo, por isso que muitos vão vendo que aquele vazio na sua alma, né, permanece, parece que nada está bom. Não, vou beber lá com os meus amigos, eu vou a uma casa ali, a uma casa com os meus amigos, quem sabe se vai me fazer feliz. Muito pelo contrário, vai te enterrar cada vez mais a sua vida, vai te afastar cada dia mais de Deus, vai fazer com que você possa perder a salvação, se não houver arrependimento em Deus a seu tempo. E nós vemos aqui, amados, e o que a justiça de Deus faz? O que é a justiça de Deus? É cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Ela fortalece o nosso espírito, ela dá saúde para a nossa alma, ela vivifica o nosso corpo. O que é saúde para a alma, meus amados? Queridos, na minha conversão, a minha mãe e a minha família me fez tanta coisa, que vocês nem imaginam. Tanta coisa contra a minha vida. Queriam me ver passar fome. Mas sabe quantas mágoas eu guardo deles? Nenhuma. Porque quando Jesus entrou no meu coração, eu deixei Ele reinar no meu coração. Queridos, não deixe nada prender o seu coração. Não deixe nada roubar a alegria do teu coração, da tua alma. Deixa Deus fluir através da sua vida. E você verá que a cada dia mais se andará fortalecido na presença do Senhor. A cada dia mais vai ter vontade de orar pelos seus inimigos, assim como Jó.
Os inimigos de Jó foram lá, acusaram-no, e diz a palavra que quando Jó, que estava na miséria, orava pelos seus amigos, porque ele não os considerou inimigo, e diz a palavra de Deus, que que Deus deu a Jó tudo em porção dobrada. Queridos, não deixe nada prender o teu coração com falta de perdão. Se Jesus não dissesse para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou aqueles que o crucificaram naquela cruz. Perdoou a mim para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se essas palavras liberadas por Jesus de perdão não fossem pronunciadas, certamente ainda hoje eu continuaria sendo um muçulmano que eu era antigamente. Certamente você continuaria sendo um espírita. Certamente você continuaria ali numa seita, numa heresia que não dá salvação para ninguém. Mas só Jesus salva. Mas a chave foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Diz Deus na sua palavra: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando você recebeu Jesus, eu e você passamos a ser imagem e semelhança do Deus Altíssimo, de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, para a glória do seu nome, igreja. E nós vemos que tomar da ceia indignamente traz fraqueza, doença e morte, como nós vimos ali Paulo dizendo. E nós vemos que quando nós tomamos dignamente da ceia do Senhor, isso traz fortaleza, traz saúde espiritual, saúde física e vida em abundância, como diz Jesus: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, diz o Senhor. Vamos beber dignamente desse cálice do Senhor. Vamos discernir. Quando ele diz ali, aquele que discernir o quê? Diz o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é sem discernir o corpo? Discernir, meus amados, é honrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não vivendo deliberadamente em pecado, não entristecendo o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é o Espírito, ele não nos pertence mais a nós, quando nós recebemos Jesus, porque quando você recebeu Jesus, diz a palavra que nós fomos selados pelo o Espírito Santo de Deus, a marca de Deus, ela passou a habitar em nós, em nosso coração. Dignamente discernir o corpo é entender que todos somos membros de um mesmo corpo. Todos somos membros do mesmo corpo, amados. Que quando eu ofendo um irmão, ou quando eu ofendo uma irmã, eu estou ofendendo a mim mesmo. Vocês estão vendo esse dedo aqui? Mostra para você seu dedo indicador agora. Isso, mostra para você seu dedo indicador. Morda ele. Morde forte, quero ver quem morde forte. Por que você não morde forte? Você sabe por quê? Dependendo da mordida, você pode decepar o dedo. Ou se for mais fraca, você vai ficar com dor no dedo. Queridos, se nós todos somos um mesmo corpo, quando eu causo uma ofensa contra o irmão ou contra uma irmã, eu estou causando uma ofensa contra mim
mesmo. Isso é discernir o corpo. Estão entendendo, igreja do Senhor Jesus? Isso é discernir o corpo. Não podemos ofender uns aos outros ao mesmo tempo. Quando eu ofendo o irmão e ao mesmo tempo sou ofendido. Se eu morder o meu dedo de uma maneira muito forte, o que eu fazia com ele da mão direita, eu não vou conseguir escrever e realizar o meu trabalho. Queridos, todos vocês são indispensáveis no corpo de Cristo. Ninguém é dispensável, mas todos são indispensáveis no corpo de Cristo. Amados, mas para que nós possamos participar dignamente, é essencialmente necessário que haja arrependimento das obras mortas. Facção, divisão, ira, ódio, imoralidade, lascívia. As obras mortas, elas precisam que haja arrependimento no corpo de Cristo. E esse arrependimento só vem quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque ele que convence está em João 16. E quando ele nos convence, nós precisamos confessar o nosso pecado. Por isso que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos livrar de toda a injustiça. Por isso que Tiago 5,16 diz: confessai o vosso pecado uns aos outros e orai um pelos outros para que sejais curados. E o arrependimento das obras mortas inclui também que pessoas de confiança estejam orando por mim, ministrando o perdão de Deus sobre a minha vida. Mateus 18 diz: onde dois concordarem acerca de qualquer assunto aqui na terra, assim será ligado no céu. Mas pessoas de responsabilidades, homem de Deus, mulher de Deus, orando após a confissão de pecados, e aí sim é que nós participaremos da ceia com dignidade. E diz ali, se coloque de pé a igreja do Senhor. E diz ali a palavra do Senhor, já encerrando: examine-se, pois, feche seus olhos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, e assim, só depois de examinar, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O que quer dizer isso? Quando eu não confesso, vai vir a disciplina de Deus sobre a minha vida. É confessar e abandonar. Pois, para não sermos condenados, a disciplina de Deus vem para o nosso bem. Para que nós não possamos ir ao inferno. Para que nós não vá para o inferno, isso que Deus está dizendo aqui. Amada igreja, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Examinemos o nosso coração. Examinar é olhar para o nosso coração e dizer: Deus, eu estou me examinando porque quero participar dignamente
ali da figura do corpo e do sangue de Jesus. É o que dizia aquele coro. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Feche seus olhos neste momento e pergunto: como você entendeu que o único jeito de ir para o céu é dizendo: Jesus, vem morar no meu coração porque eu quero participar do batismo nas águas. Mas não como um ato robótico, como se fosse um robô ou mecânico, mas como um ato de fé. E eu pergunto nesta noite a alguém que porventura ainda não entregou sua vida para Jesus e quer dizer: Jesus, nesta noite eu quero te receber gostoso no meu coração. Alguém quer entregar sua vida para Jesus nesta noite? É só levantar a mão no seu lugar e Jesus passará a morar no teu coração. Grande Deus, todos são salvos. Ou quem sabe você está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar-se com Ele nesta noite. Esse é o momento de Deus para a tua vida. E nesta noite, como temos todos salvos, que já entregaram suas vidas para Jesus, como os temos todos em plena comunhão, eu pergunto nesta noite: você tem examinado o teu coração? Quem sabe você xingou ali o teu cônjuge, os teus filhos. Quem sabe você te respeitou quem Deus manda você honrar. Eu não sei. Quem sabe você falando: eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Porque você quer fazer porque ninguém está vendo, porque você sabe que é pecado. Mas Deus está vendo, porque a onisciência de Deus está em todos os lugares, a onipresença dEle. Nesta noite, você que quer participar desse cálice dignamente, porque o Espírito Santo de Deus te convenceu, hein? Pela palavra de Deus, porque não é por sabedoria humana que nós pregamos, mas é pela palavra de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, você que reconhece que precisa participar dignamente, que há algo faltoso na sua vida, venha para frente agora que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Venha, não deixe que nada te prenda.
Estamos rendidos de verdade. É um rendimento sincero e honesto. Espírito Santo, A ti, Senhor, Espírito Santo de rendido Deus, a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida no confesse diante do Senhor agora teus pecados em nome de Jesus. Eu queria que os presbíteros impusessem as mãos rapidamente e orassem por essas pessoas. Enquanto eu vou orando aqui de cima, põe as mãos, ore por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos colocando cada uma dessas vidas diante de Ti, ó Pai. Irmãos e irmãs sinceros e sinceras, ó Deus, que se deixaram tocar pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. E diz, Senhor, nesta noite, nós queremos confessar nossos pecados diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida e por cada alma, Pai. Deus, perdoa essas vidas nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa esses corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, porque eles honraram a Tua palavra nesta noite. Eles a tomaram para si nesta noite, ó Pai, e que eles sejam perdoados dos seus pecados, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus, ó Pai querido, porque eles creem e querem participar dignamente da ceia do Senhor. Eles querem, Senhor, participar da justiça de Deus, que fortalece, a justiça de Deus, que dá saúde, a justiça de Deus, que vivifica, ó Pai. E nesta noite, Deus, nós Te louvamos por essas vidas e Te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor tocou pela Tua misericórdia cada vida aqui nesta noite, e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.